gente, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Tô aqui com uma nova pessoinha na minha vida, tive meu bebê e vim contar um pouquinho pra vocês como foi o meu parto, vim dar o meu relato, falar um pouquinho como é que foi essa experiência pra mim, também falar um pouquinho sobre parto normal. Tô falando meio baixinho porque o bebê tá dormindo. É estranho se ficar meio baixo esse vídeo, porque eu preciso falar baixo, senão eu vou acordar e não vou conseguir fazer mais nada. Enfim. Então, eu tava, né, no dia 8 de maio, domingo, tava ali com já alguns sintomas meio estranhos, a minha barriga tava bem dura nesse dia, até minha mãe veio em casa, ficou na minha casa, e ela comentou que minha barriga tava muito dura, outras pessoas vieram em casa também, falou que minha barriga tava muito dura, e até então tudo bem. Nunca tinha tido contração de treinamento, se eu tive, eu sabia como é que era, que aquilo era contração de treinamento, ficar com a barriga dura. Mas enfim, eu lá tranquila, né, bem sossegada, e eu tava com 37 semanas, e eu iria completar 38 na terça-feira, então eu tava tranquila. Eu imaginava já na minha cabeça que ele viria um pouquinho adiantado, até o médico comentou que ele poderia sim vir adiantado, adiantar um pouquinho das 40 semanas, mas eu não esperava que ia ser naquele dia, mas eu tava bem sossegada, bem tranquila, esperando tudo acontecer, né? Na segunda-feira, fui dormir do domingo pra segunda. Na segunda eu acordei com algumas cólicas, dor no pé da barriga, aquela coliquinha bem leve, mas eu tava de boa achando que ia passar, umas 5 horas da manhã mais ou menos, eu fiquei ali deitada, tranquila, porque isso já tinha acontecido acho que uma semana antes, eu já tinha tido algumas cólicas, tinha até comentado no Instagram. E aí eu fiquei de boa achando que ia passar, fiquei deitada, e a hora que meu marido chegou, comentei com ele que eu tava com algumas cólicas, mas até então tranquilo. Aí levantei, fui tomar café da manhã e tendo essas coliquinhas, achando que ia passar e nada de passar. Aí quando deu umas 7, 7h30 da manhã mais ou menos, eu peguei e comecei a cronometrar, porque aí eu senti vir dor das costas, o pé da barriga. E vice-versa também, eu sentia meio estranha ali, do pé da barriga para as costas, das costas para a barriga. Aí eu achei aquilo um tanto estranho, esquisito. Eu falei, não, isso não é uma cólica que vai passar. Pode ser que seja os pródromos, pode ser que seja o trabalho de parto. E aí eu fiquei tranquila, mas comecei a cronometrar. E nisso foi passando as horas, foi passando o tempo. Aí deu umas 9, 9 e pouco mais ou menos. Eu mandei mensagem pro meu médico e comentei com ele que eu tava cronometrando. Mandei um print das contrações, né, pra ele. E falei que estava acontecendo aquilo. Aí ele falou, então vá para a maternidade para fazer uma avaliação. Aí me arrumei, tomei banho, peguei minhas coisas, coloquei tudo dentro do carro, peguei mala do bebê, peguei minha mala e aproveitei que minha mãe estava aqui. Falei pro meu marido, olha, eu vou para lá porque no dia seguinte, na terça-feira que eu iria completar 38 semanas, eu tinha consulta com o obstetra. Então eu falei, bom, eu vou para lá, para São Carlos, né? Fico lá, porque não era na minha cidade, o médico e nem a maternidade, era na outra cidade. Então eu falei, vou, fico lá, e aí se não for nada demais, não for parto, trabalho de parto nem nada, eu já fico lá e aproveito e me consulto com o obstetra no dia seguinte, assim eu não preciso ficar indo e voltando. Aí meu marido falou, tudo bem, então qualquer coisa você me liga e beleza. Aí nisso eu cheguei umas 11 horas lá na maternidade. Aí fizeram o exame, a médica me atendeu, fizeram já um cardiotoco logo de cara, né? E aí ela falou pra mim, não, você tá tendo contração sim. E eu tranquila, achando que aquilo nem era contração, era só uma cólica, mas achando um tanto estranho. Aí ela falou, não, você tá tendo contração sim. Aí a médica me atendeu, e aí ela fez o exame do toque, e ela me falou que eu já estava com 3 centímetros de dilatação, e que meu colo do útero estava super fino e que eu ia ter o bebê naquele dia. Aquilo já me chocou, eu me assustei. Minha mãe também se assustou, porque a gente achou que tava tudo bem, tava tudo normal, que era só os pródromos, mas que não era a hora ainda, né? Então eu falei, meu Deus, então é agora. Aí liguei pro meu marido e como com 3 centímetros de dilatação eles não internam, ela falou pra mim se eu tava me sentindo bem pra ir embora. Eu falei, não, eu tô tranquila. E realmente eu tava sossegada, eu falei, não, eu vou ficar calma. Aí nisso nós fomos pra casa da minha mãe mora lá na outra cidade, lá em São Carlos, a gente almoçou, aí ficamos lá esperando, as contrações começaram a aumentar assim que eu cheguei na casa dela. Aí as contrações começaram a ficar de duração de 1 minuto, de 5 em 5 minutos, então já tava a fase ali latente, né, se eu não me engano, acho que
são várias fases o trabalho de parto, pode ser que eu esteja falando bobeira aqui, mas são várias fases, né? Então, eu comecei às 5 horas da manhã, 5, 6 horas da manhã, mas a fase latente tinha começado ali por volta da 1 hora da tarde, mais ou menos. Aí eu esperei meu marido chegar, meu marido chegou umas 3 horas da tarde. Aí eu falei, não, pode vir, liguei pra ele, pode ficar tranquilo, não precisa ter pressa, né? Vem em paz, que tá tudo bem. E aí eu já tava na fase latente, achando que tava tudo em paz. E aí eu mandei mensagem pro meu médico falou, vá na maternidade novamente. Aí ele falou, se ficar muito forte, pode ir. Aí eu peguei e fui, esperei eles chegarem. Cheguei lá, elas me examinaram, aí as contrações já estavam um pouquinho mais fortes. Só que nada terrível, dava pra suportar. Só que quando elas vinham, a dor vinha, né? Ela vinha forte. E aí dava um minuto certinho no cronômetro, ela parava. E aí eu me sentia bem. Aí às vezes demorava 10 minutos, às vezes demorava 5 minutos, então elas não estavam tão ritmadas as contrações. Fui examinada novamente e ela já me falou que eu estava com 4 para 5 centímetros de dilatação. Ela falou, bom, fica ali na salinha em observação, né? Espera até 6 horas da tarde. E aí nós vamos te examinar novamente. Se você tiver com mais centímetros, a gente vai te internar. Se tiver com 5 já, você já tá quase indo para 5, 5 já é internação. Ah, tranquilo então, né? Aí fiquei na salinha e aí tinha uma bola na salinha, sentei ali na bola, né? Fiquei ali. E aí nisso eu senti algo estranho, fui no banheiro, porque eu tava com vontade de fazer xixi, fui fazer xixi, aí senti que saiu algo, meio que uma coisa meio grudenta, sangue. E esse já é o tampão, né? Pelas coisas que eu vi, que eu me informei com o médico, esse já era o tampão. Aí eu comentei com a enfermeira, falei o que era, ela falou que provavelmente era o tampão sim, que já tinha saído. E aí eu fiquei ali, né, esperando, aí deu 6 horas da tarde, aí ela me examinou novamente, ela falou pra mim que eu já estava com 6 para 7 centímetros de dilatação e que iam me internar. Aí começou a coisa ficar meio doida. Fiquei no chuveiro pra acalmar, pra relaxar as dores, né? E fiquei lá um pouco. Eu ficava do chuveiro, saía, sentava na bola um pouco, aí vinham as contrações mais fortes e passava. Só que passava nesse meio tempo que eu já tava com quase 7 centímetros, começaram a ficar um pouco mais intensas, elas não passavam tão rápido, tipo, não tinha um intervalo tão grande entre as contrações. Começou a ficar um pouco mais forte. Já era umas 8 horas da noite, mais ou menos. Eu fui sentindo cada vez mais dores e cada vez menos intervalos, né? Porque no começo a gente sente a dor, ela é totalmente suportável, é perto da dor final ali da contração. E a gente sente, mas é algo que ela vem e passa. Quando a contração passa, você não sente mais nada. É como se nada tivesse acontecendo. Outras mulheres aí que passaram por essa experiência podem falar também que quando passa a contração parece que nada está acontecendo. Só que quando vai passando o tempo e vai aumentando a dilatação, o que acontece? Você vai sentindo mais dor, você não tem tanto intervalo. E aquilo foi. Até umas 11 horas da noite, mais ou menos, eu já tava com muita dor, né? Aí meu marido fazia massagem nas minhas costas, me conversava comigo. Até que chegou uma hora que eu falava que eu não ia aguentar, que eu ia morrer. Foi um momento de muita dor. Só que eu já tava com bastante centímetros, né? Elas vieram me examinar, eu já tava 7 para 8. Aí eu já tava com 7 para 8. E aí a hora que ela me examinou e falou, você já tá com 7. Eu falei, ai, só isso. Chorando, né? Meu marido falou assim, não, mas só faltam 3, então fica tranquila, é só 3, calma. Aí eu pensei, é verdade, né? Só falta 3. Então, tô no lucro, né? Já passei por uma fase difícil. Quando chega aí nos últimos centímetros de dilatação, aí sim é uma dor mesmo inexplicável, né? Não tem como explicar. Mas antes disso foi bem tranquilo em relação a essa dor. O meu medo era ter muita dor na hora que o bebê fosse sair. E eu não tive essa dor, né? A dor mesmo é a dor das contrações. A dor das contrações, ela é como, para quem não teve parto normal, não sabe como é que é. A dor das contrações, ela é como uma cólica menstrual, porém ela é triplicada, ela é muito forte, não tem nem como explicar. Mas essa é a única dor, a dor da contração. E eu tinha medo porque eu pensava,
Meu Deus, na minha cabeça eu imaginava assim, sentindo essa dor agora, imagina a hora que o bebê for sair, eu vou desmaiar, eu não vou aguentar, né? E não, a gente não desmaia, a gente acha que vai morrer, que vai acontecer uma coisa horrorosa, mas não vai não. É que na hora a dor é muito forte, mas é mais nessa fase aí da dilatação. E o período expulsivo não tem dor. Eu não tive dor pro bebê sair, eu pelo menos, né? Eu senti mesmo foi a dor da contração, que foi muito forte. Ela é muito forte, a dor da contração. E aí nisso eu, pra tentar aliviar as dores, eu ia pro chuveiro, eu voltava, eu fui pra banheira, fiz de tudo pra tentar aliviar as dores. Elas me deram injeção de Dramal, mas não adiantou nada, é a mesma coisa que água, né? Não adianta você tomar nada. A única coisa que eu acho que resolve mesmo é a analgesia. Só que eu não tomei analgesia, muito difícil eles darem anestesia, né, essa analgesia. Chegou uma hora, né, que eu falei assim pro meu marido, ó, eu tô sentindo alguma coisa aqui na minha perna. Aí ele chamou a enfermeira veio ver, e tava sangrando um pouco, fez o exame do toque, colocou o cardiotoco em mim, nessa hora eu já tava com muita dor, já tava vendo estrela, já nem abria meu olho mais, de tanta dor. Meu marido até tirou essa foto de mim, horrorosa, mas eu tava no espaço de tanta dor nesse momento. E aí elas fizeram o toque em mim, ela falou, olha, você já tá com 9 centímetros. Aí eu falei, ai Jesus, é agora. Agora o bicho vai pegar. Aí nisso que ela fez o exame de toque, minha bolsa já estourou. Aí ela já me levou pra banqueta, que foi ótimo, porque eu tava deitada na cama, e eu só tava deitada na cama. Pra mim foi muito desconfortável ficar deitada na cama. Mas eu só tava deitada na cama porque eu já não tava aguentando mais as minhas pernas. Eu tava muito cansada. E aí eu falei, eu preciso deitar, porque senão eu não vou aguentar. E aí eu só deitei por conta disso, porque a posição deitada era pra mim a mais desconfortável que tinha. Eu preferia ou ficar na bola ou ir pro chuveiro, que era um pouquinho mais aguentável, melhorava um pouquinho mais minhas dores. E aí ela falou, agora vamos pra banqueta. Aí eu fui pra banqueta, que foi ótimo, né? Sentei na banqueta. E ali, que eu ouvi meu marido falando, era, ai, que horário que é agora? Umas 12h10. Aí nisso passou, e aí eu tive ele 2h40 da manhã. E aí nesse momento, elas começaram já a agilizar as coisas, chamar o médico falando que ia nascer. E eu, assim, tava em Nárnia ainda, achando que ainda tem que dilatar mais um pouco na minha cabeça. E achando que eu ia morrer a hora que o bebê fosse sair. E não, né? É engraçado porque a gente tem medo de muita coisa porque a gente não conhece, a gente não sabe como é que é, né? Se eu soubesse que eu não ia ter dor na hora que ele fosse sair, eu tava tranquila, né? Não, essa é a única dor que eu vou ter, a dor da contração. Mas não, eu tava com muito medo por conta disso, porque eu achava que eu não iria aguentar a hora que ele fosse sair, eu achava que ia enroscar no meio do caminho, que tudo ia acontecer. Eles falaram pra mim fazer a força pra dentro, como se eu fosse fazer cocô, pro bebê poder sair, né? Eu não conseguia porque vinha a contração, eu só conseguia me contrair. Eu não conseguia soltar, eu não conseguia segurar e fazer a força. Eu só conseguia me contrair. Aquilo que foi me desesperando. Falei, meu Deus, eu não vou conseguir pôr o bebê pra fora. E aí meu marido falava pra mim, não, calma, esse não é o momento, esse não é o momento dele, fica calma. E as enfermeiras falando também, isso foi me acalmando. É o momento, a hora que for o momento eu vou sentir. É engraçado que, assim, a gente tá em outra órbita. Mas, ao mesmo tempo, a gente consegue raciocinar. Eu não sei se é o instinto que faz você ficar ali viva, mas você consegue raciocinar. Eu pensava, não, eu vou sentir. As pessoas falam que você sente, então eu vou sentir que meu corpo vai trabalhar, então eu vou sentir o meu corpo trabalhar. E realmente, gente, o corpo da gente é maravilhoso, sem comparação o que Deus faz, porque a gente sente mesmo, eu senti, né? Eu senti o chamado círculo de fogo também, que todo mundo fala, senti queimar, né? E aí eu falei, não, agora é o momento. Aí eu senti a pressão, senti pressionar, né? Que já era a cabecinha dele ali. E aí eu senti pressionar, eu falei, não, é agora. E você sente mesmo uma vontade de... Parece que você tá sentindo uma vontade de expelir, o corpo tá expelindo, né, o bebê. E é muito bonito, muito interessante, porque daí eu senti essa vontade e não senti dor, né, não senti dor pro bebê sair. Eu só senti a dor no pé da barriga mesmo, que é a dor da contração, tá contraindo. E nessa hora deu uma pausa da dor, e aí veio com tudo de novo outra dor,
Só que eu não senti tanto a dor, eu senti mais a vontade de fazer a força mesmo. E aí no que eu senti a vontade de fazer a força, ele já veio, já saiu já. E aquele medo todo que eu tava, foi uma bobagem, porque eu não sabia, né? Na minha cabeça, na minha ideia, eu achava que eu não ia aguentar. E não, o corpo da gente, ele é maravilhoso. Ele trabalha, né, pra isso. E foi muito interessante. Na hora eu tava com muita dor na contração. Mas pra o bebê sair, eu não senti nada. Eu só vi ele, a hora que colocaram no meu braço. Eu falei, ai, graças a Deus. Eu fiquei assim, eu tava em êxtase, né? Eu não consegui nem chorar, porque eu tava assim, eu tava bem anestesiada, bem doida. Eu só conseguia pensar, meu Deus, como é que essa criança saiu dentro de mim? Como é que eu consegui fazer isso? Porque até então eu achava que eu ia morrer. Mas é interessante, gente, porque as pessoas elas pintam o parto normal como um bicho de sete cabeças, coisas que a gente não sabe, não tem ideia de como é, porque a gente nunca passou. A gente se informa, pesquisa, mas passar pela situação é completamente diferente de você ver o outro passar por aquela situação. Depois que você vive a experiência, você vê que não é nada daquilo. Para quem não sabe, nunca vivenciou, a dor é essa, né? Dor da contração. Não é a dor pra sair o bebê. Você sente a dor da contração mesmo, que é a pior dor, porque o útero tá se contraindo pro bebê sair. O bebê também, né? A enfermeira falou pra mim que o bebê também, ele tá ali trabalhando em conjunto com a mãe para poder sair. Foi muito legal viver essa experiência. Na hora é bem, assim, assustador. Dói muito, mas depois que passa a gente fica tranquilo. E eu tinha muito medo também de fazer cesárea. Engraçado, porque é uma coisa que eu nunca vivenciei. Talvez se eu vivenciar um dia a cesárea, eu possa dizer, não, não é tudo isso que eu imaginava. Eu falei de que eu queria parto normal. Muita gente virou pra mim e falou, ah, você é muito corajosa. E assim, gente, na minha opinião, eu acho que tanto para você ter um parto normal, como para você fazer uma cesárea, você precisa ter muita coragem, porque a cesárea ela não é brincadeira, né? Não é simples como muita gente pensa. Ela é uma cirurgia de grande porte, né? Então você também precisa ser corajosa para fazer uma cesárea. Então eu considero toda mulher que tem um parto corajosa, toda mulher que tem um filho corajosa, porque são muitas coisas que acontecem, né? Não é só parto, depois a gente passa pelo parto, passa por outras situações, né? Eu ainda tô vivenciando algumas coisas, como a amamentação, muitas coisas aconteceram. Então, eu considero toda mulher que pretende ter um filho, quer ter um filho, toda mulher é uma mulher de coragem, porque não é tão simples assim você ter tanto parto normal como parto cesárea, né? Não é fácil, não é brincadeira. Contando um pouquinho da minha experiência, como foi para vocês. Foi um momento muito legal, muito bonito, um momento dolorido, difícil. Na hora, assim, parecia que não era eu. Parecia que eu tinha saído fora do meu corpo e tava observando a situação. Eu pensava, meu Deus, como é que eu consegui? Como é que eu fui capaz de tudo isso? Como que eu aguentei, né? Só Deus mesmo pra dar força nessa hora pra gente. Mas foi muito bom. Para você que tem medo, né, do parto normal, se informa, né? Procura saber, vá buscar opinião de bons médicos e médicos que favorecem ao parto normal, porque muitas vezes o médico ele dá um motivo meio bobo para você não ter parto normal. Ele vai falar, não aconteceu isso, então não pode ter parto normal. E às vezes não é bem assim. Para quem tem vontade, procura, se informa, busca a melhor maneira de você estar preparada. Informação, saber que é a melhor maneira de você ter um parto mais tranquilo, de você ficar calmo. Eu só consegui ficar calma ali no início do meu parto. Começou ali às 5 horas da manhã e eu fui ter ele só às 12h40, então foi praticamente aí 21 horas de trabalho de parto. Então, assim, consegui ficar calma antes. Não foi na primeira dor que eu saí correndo pro hospital. Porque as chances de você ter uma cesárea precoce, quando você corre pro hospital e se internam sem você ter dilatação, é grande. Então, se você tem vontade de ter um parto normal, é bom você se informar, porque você vai ficar calma, tranquila em relação a quando começar a acontecer as coisas, quando começar a acontecer contrações, ou estourar sua bolsa, ou sair o tampão, porque cada pessoa é de um jeito, né? Cada pessoa acontece de uma maneira. Então, você se informando vai ser a melhor maneira de você ficar calma e ter um parto tranquilo. Mais que tenha bastante dor, você conseguir ter um parto tranquilo. Então, gente, essa foi minha experiência.
Amei estar aqui contando pra vocês. Se você gostou, clica no gostei, se inscreve no canal, que o YouTube ele manda para outras mamães de primeira viagem que nem eu, para conversar, para informar, para trocar ideias, trocar experiências, que é isso que eu mais amo aqui nessa área da internet, né? Poder trocar experiências, conversar com outras mães e falar um pouquinho da gente. Então, fiquem ligados no canal que logo eu vou trazendo mais vídeos e até o próximo. Tchau!